Oi gente, tudo bem? Me chamo Milena Dalla, para quem não me conhece. Eu sou apaixonada por livros e literatura e toda vez que eu viajo, eu compro um livro. Esse é meu imã de geladeira, então eu gosto de ter um livro de cada lugar que eu visito e eu gosto também de revisitar esses livros depois, lembrar dessas histórias, enfim, dessas viagens. E dessa vez eu passei 18 dias na Europa. Eu fui para a Escandinávia e para o leste europeu. Foi a minha primeira vez nesses países. Comecei com uma conexão na Suíça e dei um jeito de comprar um livro. Depois eu fui para Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha e terminei na República Tcheca, exclusivamente para ir no museu de um dos meus escritores favoritos, que é o Kafka. Então eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que, assim como eu, vocês também amam livros, literatura, e eu acho que vai ser muito legal. Até porque eu confesso que dessa vez eu me passei um pouquinho. Esse aqui é só de uma cidade, eu não sei como que coube na mala. Pra ser bem sincera, eu fui com meu namorado e a gente levou a mala de mão meio que vazia justamente pra isso. Então eu separei os livros por país e eu vou começar com a conexão da Suíça, né? Fiquei lá umas 11 horas e eu encontrei uma livraria no caminho que era assim, perfeita, foi totalmente por acaso. E lá na frente estava vendendo essa edição aqui de Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Era bem baratinha assim, se eu não me engano, era 5 euros. Lembrar que quem converte não se diverte. Amei, simplesmente amei. Achei essa edição lindíssima. Tem algumas coisas anotadas, o que eu gosto muito também. Enfim, esse foi o livro que eu comprei na conexão. A gente foi para Zurique. Agora vamos para Oslo. E assim, eu comprei 5 livros em Oslo. E um deles é presente. Vou começar com ele, que é esse livro aqui, da Patti Smith, que não tem tradução, então assim... Inclusive quem tá aqui, ela mesma. Tem outros livros dela ali também, enfim, eu sou muito fã. E o meu namorado me deu esse livro aqui. Quando eu vi, já tava na mão dele, e aí ele simplesmente comprou e me deu de presente. Então, são vários poemas, assim, textos, tem fotos também. Tô muito ansiosa pra tirar um tempinho e começar a ler. Que eu vou abrir com vocês. Eu folheei já ele na livraria, mas eu trouxe ele embaladinho, né, pra não ter problema de amassar, riscar, enfim. Lá na Noruega, uma participação especial. Lá em Oslo, na Noruega, fica o Museu do Munch. Então, precisava ser um livro do Divo, e eu escolhi esse daqui. De todos os livros que eu olhei, esse aqui foi o que me chamou a atenção. Só que eu não ia comprar ele porque eu tinha achado ele muito caro. E aí, o meu namorado simplesmente estava com a sacola e ele dentro, sem saber, tá, que esse era o único livro que eu tinha amado de paixão, e ele me deu de presente. Então assim, gente, namorem com pessoas que sabem o que é importante pra você. Ele precisava fazer isso? Não, mas ele simplesmente fez e eu amei. Vou abrir e mostrar um pouquinho das folhas pra vocês. Não sei o que aconteceu, mas nessa viagem eu comprei alguns livros que tem essa textura aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é tipo um tecidinho de capa dura, mas ele é como se ele fosse revestido dessa capa que é esse tecido. Então nesse livro temos vários textos a respeito da vida, das obras do Munch e algumas de suas pinturas, desenhos, enfim. Inclusive, o Munch fez algumas versões de O Grito, essa é uma delas. E uma curiosidade é que O Grito não fica no Museu do Munch, mas sim no Museu Nacional, que é onde a gente comprou esse livro aqui. A gente, né? Como se eu tivesse pagado por ele. Aí, nós, mulheres, fãs de Sofia Coppola, gente, eu encontrei essa edição de Virgens Suicidas, que na verdade é um livro fotográfico, né, das imagens que foram feitas, e ainda não foi lançado aqui no Brasil, então tá com preço super bom, assim, e eu fiquei apaixonada por esse livro, ó. As fotos são de câmera analógica, são muito, muito, muito lindas, e não tinha como eu não trazer esse livro. Olha isso. Lembra que eu falei da capa do livro? Esse também é igualzinho o livro anterior, ó, ele também é revestido com esse tecidinho, capa dura, assim, eu amei. Perfeito. Esse aqui é o livro que eu comprei no Museu do Munch, que é sobre os seus rascunhos. E eu sou apaixonada por desenhos de rabiscos, vamos dizer assim. Então, não tinha como eu comprar um livro que não fosse esse. Olha que lindo. E ele chama Living Lines. Vou pegar aqui para vocês verem, ó, os rascunhos dele. E esse daqui também não é o mesmo tecido como dos dois últimos, mas ele é de um material diferente, tá vendo?
E ele é perfeito também para deixar em cima da mesa, enfim, como decoração. O último livro de Oslo é essa edição de A Casa das Bonecas, do Ibsen. Para quem não sabe, ele é um escritor norueguês, ele é conhecido por ser o pai do teatro moderno. Eu fui na casa onde ele morou com a esposa até a sua morte. Gente, era uma casa lindíssima. Ele foi um dos primeiros noruegueses a viver somente da escrita, fazer fortuna com isso, porque normalmente os escritores tinham que ter outro trabalho além desse, né, de escrever, e ele conseguiu fazer fortuna escrevendo as peças, enfim, várias coisas. E a casa dele era lindíssima, era um apartamento que dava de frente pro parque e eles preservaram esse apartamento e hoje virou um museu. E eu comprei essa edição aqui lá no museu. Inclusive, amo essas edições da Pinguim, são muito lindas. Agora a gente vai pra Suécia, em Estocolmo. Tô falando pausadamente porque eu sempre falo errado. Eu sempre falo Estocolmo. Enfim, pra quem não sabe, o Prêmio Nobel foi criado por um sueco. Lá tem o Museu do Prêmio Nobel. Eu comprei esse único livro lá, que é um livro da Annie Ernaux, que pra quem não sabe, ela ganhou o Nobel de Literatura em 2022. E então tem aqui, ó, The Nobel Prize. E eu achei essa edição muito linda, eu já tinha visto na internet, enfim, e não tinha como eu não comprar. E o da Suécia foi só esse livro que eu comprei, porque a gente já tava com 6 livros mais ou menos na bolsa, que eu tô mostrando os meus, né, não tô mostrando os livros do meu namorado. E eu fiquei assim com medo de achar coisas mais legais, enfim, não consegui trazer ou gastar o dinheiro que eu tinha, então eu fui bem seletiva e escolhi esse livro aqui. E achei que valeu super a pena. Então tem livros que eu compro que tem a ver com o lugar, né, ou igual esse aqui que tinha a ver com o Prêmio Nobel, mas tem livros aleatórios que não tem nada a ver com o lugar, é só porque eu amei a edição, não tem no Brasil, ou porque o preço estava muito bom, como esse da Patti Smith aqui, que não vende no Brasil, e outros que tem tudo a ver com o lugar, igual esse do Ibsen que eu mostrei pra vocês, do Mante, enfim, então é bem aleatório. Tá batendo um sol aqui, parece que eu tô com a testa toda oleosa. Mas não tem problema. E agora a gente vai pra Dinamarca, em Copenhagen, e eu comprei esse livro aqui do Hans, que chama Fairy Tales, que ele é o escritor de Pequena Sereia, inclusive tem uma estátua lá na cidade que ficou muito famosa, inclusive fui visitar, e ele tem vários contos que foram adaptados para o público infantil, então eu achei que valia muito a pena levar esse, e ele também é da Penguin, que é dessa coleção que eu faço, então, assim, eu amei. E esse livro aqui de Polaroids do Andy Harrow, gente, eu quero esse livro aqui, tem, sei lá, uns 3 anos no mínimo, e eu nunca comprei ele porque tinha uma versão maior do que essa, que estava caríssima aqui no Brasil. E essa versão pequena também estava muito cara, então eu nunca comprava. Quando a gente estava na livraria, o meu namorado viu, e ele sabe de toda essa história desse livro. E ele simplesmente também me deu de presente. Ele não estava comprando nada pra ele, mas pra mim ele estava me dando tudo. E eu nem queria aceitar assim, mas ele insistiu e agora eu tenho esse livro de Polaroids do Andy Harrow que eu quis assim por muito tempo. Ele tem Polaroids lindíssimos, eu já vi esse livro 1000 vezes. Olha só, tem várias pessoas famosas aqui, inclusive o Basquiat, tem uma foto dele aqui que eu gosto muito. E eu também vou deixar ele de decoração, porque ele segue bem o padrãozinho aqui de casa, como a gente pode ver, que ele é da Taschen, eu tenho essas edições aqui da Taschen, então eu vou encontrar algum lugar aqui na sala pra deixar ele. Já em Berlim, passei um pouquinho do ponto, ó. Mas eu vou explicar o porquê. Em Berlim tinha muito mais feiras de livro, então a gente conseguiu encontrar alguns bem baratos. Com euros você leva 2 livros, e livros muito bons, grandes, bonitos. Então, né, que escolha eu tinha? Eu tinha que comprar. Vê se eu comprei uma blusinha. Pra falar que eu não comprei uma blusinha, essa foi a única blusa que eu comprei. E eu comprei 2 regatinhas que eu paguei 10 euros em cada. Mas de resto, eu só comprei livro e comida. E isso sou eu. Eu sou assim. Nos primeiros 5 minutos que a gente foi explorar a cidade lá em Berlim, eu encontrei uma feira de livros, 2 por 5 euros. E eu encontrei esse do Kafka, que é um diário. Gente, olha que linda. Olha que linda essa edição. Olha aqui. E fala, você acha mesmo que eu não vou comprar? Claro que eu vou comprar. Olha isso, que coisa mais linda. Juro, é com a assinatura dele aqui, né? Levei. Comprei. Achei um livro do Dostoiévski, eu e meus escritores existencialistas, e ele tava todo marcado, que é esse livro aqui, que ele é sobre o Dostoiévski, a vida dele, enfim. Inclusive tinha até um mapa, ó, dentro,
sobre a árvore genealógica do Dio. Genealógica, tá certo? Provavelmente não. Ó. Então a pessoa realmente estava estudando sobre ele, sobre a vida dele. Tem várias anotações além dos post-its. E eu acho isso muito legal. Inclusive, ó, qualquer página que eu abro tem alguma anotação. Só que ele tá em alemão, então eu não entendo nada. Mas o que vale é a lembrança. E assim, esse livro, achei ele lindíssimo. Ele também tá tudo dentro da estética da casa, dá pra eu deixar de decoração. E lembrar disso, né, dessa viagem, do que ela significou pra mim, como foi. Enfim, esse livro aqui tá muito hypado na gringa. E não vende no Brasil ainda. E essa capa aqui, ó, da Penguin, perfeita. E é uma história que se passa em Berlim, então achei que tinha tudo a ver. Quando eu entrei na livraria e vi ele, só tinha uma edição disponível. Acho que tá difícil de encontrar pra vender. E eu tive que levar. Eu tive, gente. Alguém me obrigou? Não. Mas eu tive que levar. E eu, inclusive, vou começar a ler ele. Tentar também desenvolver um pouco melhor o meu inglês, né? Porque ele é escrito em inglês. Esse aqui, quando eu comprei a passagem pra Berlim, eu já sabia que eu ia comprar ele, porque eu já tinha visto ele na Amazon algumas vezes. E olha aqui. Eu quis muito esse livro, e não tinha lugar melhor pra comprar ele do que em Berlim. E ele é dessa exata coleção da Taschen que eu tenho aqui. E, assim, lindo. Traz ele assim. Dentro é também. Tem várias coisas legais, imagens, textos, pinturas. As edições da Taschen são perfeitas. E esse livro aqui, gente, juro, eu acho que ele deve ter uns 5 quilos. Ele é muito pesado. O livro aqui, muito lindo. Ele é sobre a arquitetura de Berlim. Então tem várias coisas, imagens muito legais. Só que ele também tá em alemão, então eu não entendo nada. Mas você deduz. Você olha as imagens e deduz. Tem muitas imagens. Lindo, lindo. Esse aqui eu pretendo deixar na mesa de centro mesmo, aqui de casa. Eu acho que ele é lindíssimo. Aqueles que a gente comprou 2 e pagou só 5 euros, então era muito barato. Esse aqui eu confesso que eu só comprei porque ele tava muito barato. E essa edição da Penguin, né, Black, que, assim, muito fofo. Uma vez eu vi na Amazon pra vender o box, né, de todos desses Little Blacks que tem, que eu deixei pra lá, né, ele tava um preço um pouco salgado. E aí eu comprei esse daqui, muito fofinho. Agora eu vou mostrar os meus livros de Praga. Gente, eu amei Praga. Tudo lá. Em cada esquina você vê alguma coisa do Kafka. Óbvio que eu ia comprar Cartas para Milena, porque como assim, né? Um dos meus escritores preferidos tem um livro de trocas de cartas com uma pessoa chamada Milena. Não pode ser coincidência. Eu achei essa edição muito fofa, muito linda. Aqui também eu vou deixar ela exposta aqui na sala. Nem abri ainda. Tem uma versão em português que eu ganhei de presente de aniversário e eu amo muito. Então foi esse o livro escolhido. Esse daqui eu confesso que eu só comprei porque ele tava muito barato. Não sei o que tá escrito. Olha como é a escrita da República Tcheca. Então, assim, ele é só um livro de recordação mesmo. Esse daqui eu também comprei. E esse aqui, acho que é o do processo. Também peguei essa versão, que eu achei diferente, bem fofinha. Acabei comprando mais um, ó. Só que esse eu comprei lá em Praga. É desse mesmo, né, que é essa coleção da Penguin, de Little Black. E eu achei muito fofo, também tava muito baratinho e eu achei que tava valendo muito a pena. Encontrei essa edição de Noites Brancas do Dostoiévski. Olha que lindo, gente, juro. Essa palavra não existe, mas ele é bem atecidado, vamos dizer assim. E eu achei muito linda, capa dura. Então é uma edição muito bonita e tá em inglês, então dá pra ler eventualmente. E essa foi a viagem que eu mais comprei livros, mas também eu nunca tinha ficado tanto tempo fora e eu nunca tinha visitado tantos países de uma vez só. Então acho que tudo contribui, né? E eu fiquei muito feliz. Juro, eu até trouxe todos os livros na mala de mão porque eu não queria despachar. Porque se eu perdesse as roupas, as coisas, tudo bem. Mas os meus livros ninguém mexe. Bom, resumidamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou pegar livro por livro e escrever, né, o ano, o lugar onde eu comprei ele, porque teve alguns que já se perderam na minha memória, que eu olho pro livro, mas eu não consigo lembrar exatamente de onde ele é.
Então eu sinto que agora eu preciso deixar bem anotadinho em algum cantinho, talvez atrás ou na frente, para que eu nunca me esqueça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!